Então, é muito importante a gente conseguir compreender a dimensão disso, terapeuta, para conseguir ajudar os nossos pacientes, para conseguir fazer com que o paciente saia desse estado. E aí, se a gente não consegue compreender a base emocional do trauma, se a gente não consegue entender que o trauma emocional, tendo impacto ou não, sendo acumulativo na vida daquele paciente é algo significativo, e também não souber como identificar esse trauma, a gente vai ter um problema. Por quê que a gente vai ter um problema? Porque esse paciente vai passar a desenvolver sintomas associados à sua depressão. E quando ele entra no seu consultório, você acredita, ok, eu vou tentar te ajudar na depressão, mas e os outros sintomas? E você ainda nem sequer consegue ligar os outros sintomas com o mesmo evento traumático que ele passou. Então, é muito comum, né, dentro das minhas técnicas e mesmo da formação que eu faço para terapeutas, eu passar para eles esse embasamento. O que está por trás do sintoma do seu paciente? O que está fazendo com que o seu paciente entre num conflito? Né? Por que está aumentando a depressão? Por que ele tem crises depressivas e episódios tão duradouros da depressão? Por que ele tem recaídas cíclicas? E tudo isso está relacionado com esse ponto de origem. Então, se vocês conseguirem entender, identificar o processo de trauma do seu paciente, qual o trauma emocional que ele passou, seja consciente ou subconsciente, ou seja, que ele tenha memória ou que ele não tenha memória, você consegue solucionar a depressão do seu paciente. Você consegue ajudá-lo significativamente já a partir da primeira consulta, que é uma coisa que acontece muito com os meus pacientes. Muitos pacientes meus, numa primeira consulta, têm uma virada de chave enorme e tem um resultado que impacta já logo na primeira semana. Então, eu quero que vocês também consigam ter isso, mas vocês precisam olhar para a questão certa, porque senão, às vezes, a gente fica dando volta ali no ponto de origem do paciente e não consegue tocar no ponto de origem. Se vocês conseguirem compreender esse por trás dos sintomas e perceberem o que está por trás do trauma emocional do paciente de vocês, vocês vão ter muito mais resultados. Fala aqui para mim quem já está atendendo pacientes depressivos e ansiosos aqui, que está nessa live, que já passa por pacientes depressivos e ansiosos. Eu costumo até brincar, porque hoje em dia é meio que impossível você não ter um paciente depressivo e ansioso para atender, mesmo quem não trabalha só com paciente depressivo e ansioso. Eu, hoje em dia, só trabalho com pacientes depressivos e ansiosos, mas eu entendo que muitos terapeutas ainda trabalham com os pacientes que vêm chegando, né? E desses pacientes, hoje, aqui em Portugal, principalmente, a gente, a cada 5 pacientes, a gente, pelo menos um vai ter ou depressão ou ansiedade. Então, é extremamente importante você conseguir atender um paciente depressivo e ansioso também, trazer resultados para ele. E para trazer resultados para ele, a gente precisa entender qual é o domínio que faz com que o paciente desenvolva depressão e ansiedade. E para desenvolver depressão e ansiedade, eu preciso ter passado. Primeiro, eu passei por uma situação onde a minha percepção de uma situação X, ou seja, eu passei por uma situação que a minha percepção sobre aquilo foi difícil. Foi uma situação que para mim não foi fácil de lidar. E aí eu crio um trauma. E a partir do trauma que esse paciente tem, eu começo então com esse caminho do como que o meu corpo guardou essas memórias dentro de mim que são do trauma. E aí eu já vou falar sobre essas memórias que são guardadas através do trauma. Eu atendo uma muito ansiosa. Então, Maristela, uma das coisas que a gente faz quando o paciente é muito ansioso, tem 2 características muito fortes que a gente consegue perceber logo de primeira, né, no consultório. Se o paciente já começa falando muito rápido, começa atropelando, tem pacientes, eu tenho uma das minhas pacientes de ansiedade, logo no início que eu atendi ela, era um nível de confusão mental tão grande, ela falava de um assunto, de repente estava em outro assunto, e de repente estava em outro, e nenhum se conectava. Né? E ela mesma achava que ela estava super conectada, e para quem estava assistindo, assim, ela falando, parecia que você estava exatamente no mundo, sabe, todo solto. Então, uma das coisas que a gente precisa ajudar, né, até tem um símbolo muito usado dentro da ansiedade, que é aquele cérebro cheio de linhas emaranhadas e o terapeuta aí tirando a linha. Uma das coisas que nós precisamos ajudar um paciente que está com essa característica de ansiedade é ele conseguir perceber quais são as gavetas dele que estão difíceis, ou seja, quais os traumas emocionais que ele está vivenciando hoje e que ele vivenciou no passado.
Aí, para o paciente ansioso, faz sentido o hoje e o passado, porque ele projeta o futuro baseado no passado. Então, ele tem medo que se repita a situação do passado. E aí, o que a gente tem que olhar para esse paciente? Primeiro, fazer exercícios relaxantes logo no início da consulta, para que ele possa baixar o nível de alerta dele. Esse é um ponto assim crucial de conexão. Ou usar o rapport, por exemplo, uma técnica que faz com que ele se conecte consigo, né, Maristela? E depois desse momento, você pegar um ponto para a gente conseguir identificar de trauma. Por exemplo, um ponto muito comum do paciente ansioso, eu não quero mudar muito aqui de foco, porque o nosso conteúdo hoje é sobre o trauma e a depressão, mas um foco muito comum do paciente ansioso é ele estar ou em estado de sobrevivência ou em estado de impotência. A gente pode ter esses dois, inclusive, em conjunto. Mas se ele está no estado de impotência perante o dia a dia dele, ele sente que ele não é mais capaz de uma coisa que para ele é importante ele ainda conseguir. Então, ele começa a viver esse conflito. E o paciente com a questão da sobrevivência, ele já não está mais conseguindo, que é normalmente, facilmente, o que vai entrar em burnout. Ou seja, ele não está conseguindo mais dar conta do recado. De forma direta aqui para ajudar vocês, terapeutas que estão aqui, o que vai entrar, né, ou por trás do sintoma, o que vai entrar em burnout é o que está em estado de sobrevivência, dando sempre para além do seu limite. O que vai entrar em TAG, no conceito do DSM, né, do diagnóstico de desordens mentais, de saúde mental, o que vai entrar em TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é o paciente que está passando por processos de impotência. Depois a gente tem os outros, o POC ou o TOC, dependendo do país, né, entre os outros, e isso tudo eu normalmente explico muito bem detalhado dentro da minha formação para terapeutas, mas aqui, de forma mais leve, para vocês entenderem, o conceito emocional por trás é que vai levar o paciente a um diagnóstico X ou Y, e não o contrário, não é os sintomas que eles sentem são esses, então por isso ele tem isso, mas é o conceito emocional por trás dos sintomas que leva a isso. É muito importante a gente ver essa diferença, porque sempre que me perguntam como que você consegue ter tantos bons resultados como terapeuta e que resultados os quais o meu psicólogo não conseguiu fazer ou a minha psiquiatra não conseguiu fazer com que eu tivesse, Gi? E a minha resposta é sempre a mesma coisa, porque o meu olhar sobre a depressão e a ansiedade, ele está focado na questão originária, o que levou esse paciente a desenvolver a depressão e a ansiedade. E o que levou ele a desenvolver a depressão e a ansiedade tem um ponto. E se a gente consegue olhar para aquele ponto e conseguir ressignificar ou fazer uma das técnicas, né, que eu uso muito, a modulação neuroplástica com esse paciente, que é a técnica que eu desenvolvi, que faz com que esse paciente crie uma nova forma de reagir perante as situações estressoras, você consegue conduzir o seu paciente a um processo de cura muito mais rápido. Então, é muito importante a gente olhar para essa questão emocional, né? E aí, eu consigo identificar essa questão emocional através do trauma, percebendo o trauma que esse paciente teve.